agora a gente vai dar seguimento, porque temos uma longa tarde de programação. Vamos ter a primeira mesa de debate agora da tarde, com o tema Como as empresas podem envolver universidades, centros de pesquisa e startups em soluções para o segmento portuário. Convido o mediador para subir ao palco, o senhor Roberto Pavec, economista da Autoridade Portuária de Santos. Também convido o diretor executivo da Arbitral, o senhor Angelino Caputo. Convido também o senhor Marcelo Patrício, gerente de operações da Santos Brasil. Está chegando, já vem. Convido também o senhor Gustavo Páscoa, CEO da Mercosul. E também o senhor André Porto, head de inovação da Wilson Sons. Olá, olá, boa tarde. Só aguardar nosso último integrante aqui, Dr. André Porto, homem que tem o privilégio de conhecer dois Pavecs. E aí? Ó, Patrícia. Pode vir, Patrícia. Tudo bem. Fica à vontade. Bom, falar um pouquinho de pé aqui. Primeiro, boa tarde a todos, meus queridos colegas painelistas, podem ficar à vontade. Cumprimentar a todos que estão aqui nessa tarde, em especial os nossos estudantes aí que vieram de tão longe, de São Paulo, de Itapetininga, né? Que vocês vieram. Quantas horas de viagem? 5 horas de viagem, hein? Então, prometo que eu vou caprichar, tá, para vocês. Bom, então é um prazer imenso falar de um tema que eu acho que é mais do que atual para nós, né? Mas principalmente minha mensagem para vocês inicialmente, para vocês que são da ETEC, então provavelmente muitos de vocês ainda nem sabem o que vão fazer da carreira, tal, provavelmente vão estar longe do porto, mas a minha mensagem inicial para vocês é que nunca desistam do estudo, sabe? Estudo transformou a minha vida, estudo transformou a vida de milhares de pessoas. Então, se tem alguma coisa que vocês podem estar confiando aí para frente, para o futuro, é o estudo. E o segundo ponto é, aproveitem esse painel para perguntarem, né? Aqui eu vou apresentar cada um dos nossos painelistas, mas são pessoas realmente que conseguiram alcançar o sucesso profissional na vida deles. Então, aproveitem para fazer perguntas, para saber como é que eles chegaram lá. Tá? Então, o momento é agora, tá bom? Bom, para iniciar esse painel, eu queria falar um pouco de um estudo que eu li recentemente. Agora eu vou sentar. Cansei de ficar de pé. É um estudo que eu li recentemente que aponta que o Brasil, acho que saiu até em 2024, de 67 países que foram analisados a questão da competitividade, o nosso país é o 62. E de 300 fatores, ali, 300 itens que essa pesquisa analisa, a questão da educação, da falta de pesquisa e da ciência, né? Ela é um dos principais fatores que impactam nessa péssima posição, assim, por dizer, do nosso país frente à questão da competitividade. Dito isso, né, é mais do que conhecido que uma das estratégias mais eficientes ali para que a gente consiga alavancar a pesquisa científica do nosso país é justamente aproximar as empresas das universidades, né? Que as universidades elas possam trabalhar em problemas reais, né? Que elas possam desenvolver seus alunos focados nas demandas do mercado. E esse é o objetivo principal desse painel, né? De alguma forma tentar entender como que, pelo lado das empresas, né? Que esse painel é um painel das empresas, as universidades elas podem desenvolver soluções, né? Como as empresas elas podem olhar as universidades, as instituições de ensino, como um ambiente de desenvolvimento para problemas, né? Para tentar entender problemas futuros dessas empresas. E é o que a gente vai tentar responder aqui.
Para a gente começar esse painel, eu vou apresentar cada um dos nossos painelistas, né, mas eu vou pegar uma colinha aqui com relação ao currículo, porque é tudo meio longo, o currículo do pessoal aqui. E vou começar com o meu querido Angelino Caputo, né, que eu conheço há algum tempo. O Angelino Caputo, ele é diretor executivo da Abitra, engenheiro eletricista formado pela UNB, Universidade de Brasília, com MBA em Administração Estratégica de Sistemas de Informações pela FGV, MBA em Engenharia de Redes e de Computadores pela Escola Politécnica da USP, tem experiência em gestão, planejamento estratégico e gerenciamento, coordenação de grandes projetos de modernização tecnológica, modernização de processos e revisão de modelos de negócio. Desenvolveu sua carreira no Banco do Brasil, tendo atuado também na Anatel como regulador de mercado e comunicações por satélites, e atuou também na Casa Civil da Presidência da República como assessor especial. Foi diretor-presidente do Porto de Santos, foi meu chefe no passado, tá? Codesp, e diretor de Planejamento e Gestão Estratégica da Infraero. Boa tarde, Caputo. Eu vou te dar um tempo para você fazer suas palavras iniciais aqui. Oi. Obrigado, Pavec. Primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui compartilhando essas ideias, aí, trazendo a necessidade de pesquisa. Obrigado, Caio, também. Parabéns pelo que vocês têm feito lá pelo CENEP. Saudando aqui meu amigo antigo ali, Aloysio, também, que é um entusiasta dessa questão da pesquisa, né? Tem lá até o seu doutorado. Saudar aqui os estudantes, a plateia. Cumprimentar o André, o Gustavo, o Patrício. Como o Pavec disse, eu estou aqui representando uma associação, que é a Abitra. A associação não é uma empresa, mas nós estamos falando aqui de aproximar as empresas da pesquisa. Então, a nossa proposta, nesse caso, é fazer uma ponte efetiva para que traga as empresas, principalmente as associadas da Abitra, para esse universo, onde tem a academia, onde tem os programas de pesquisa. E já estamos fazendo isso, né, Pavec, tentando, pelo menos, dar um pontapé inicial. Por exemplo, estou vendo ali o Eudiclay, que é da Suzano, é um associado, é uma empresa da Abitra. E ele tem lá os problemas da vida real, da operação, que talvez, quem sabe, podem ser desenvolvidos por projetos de pesquisa, né? A Abitra até tem alguma coisa, porque diferente das demais associações que existem no setor portuário, só para quem não sabe o que é uma associação, a associação é um clube, no nosso caso é um clube de empresas, né? 47 empresas são associadas da Abitra, e o que elas buscam em ser associadas? Uma defesa ou um desenvolvimento de alguma coisa que seja de interesse comum entre elas. Normalmente, uma associação existe para defender os interesses institucionais, para discutir regras, regulamentos com o poder público, com a autoridade portuária, com o Ministério, com a agência reguladora. Mas a Abitra, ela é a única do setor portuário que ela tem uma segunda metade, que nós operamos aqui em Santos, sistemas tecnológicos que apoiam o processo aduaneiro. O que é o processo aduaneiro? É o processo de entrada das cargas de importação no nosso país. Surgiu mais ou menos assim, vou contar a história um pouco floreada, não é exatamente assim, mas faz de conta que para ficar mais fácil de entender. Lá em 1985, quando começou a ter o uso cada vez mais intensivo dos containers, como é que a carga de importação chegava? Chegava no cais, o fiscal ia lá, olhava o que tinha que fiscalizar, estava ok, nacionalizava a carga, pode entregar para o seu respectivo importador. Com o container, começou a chegar muito mais carga do que a capacidade do fiscal fiscalizar, porque quando a carga vinha solta era fácil, né? Estava isolado. Dentro do container vem um monte de carga de uma vez só, o guindaste vem, pá, desce aquela caixa cheia de cargas. Então o fiscal tentava fiscalizar um container e chegava a 2. Aí até alguém falou assim, para de entrar navio aqui que não cabe mais carga. Eu falei, não, peraí, isso não está certo. Que tal a gente pedir para esse navio descarregar essa carga em outro lugar? Até aquele dia, eu acho que hoje continua assim, o navio ainda precisa de água para navegar, então tem que ser no cais mesmo. E não dá para levar a carga lá para trás? Rapaz, nós estamos falando da fronteira. O cais do porto é a fronteira do país. É assim como o aeroporto internacional. E a carga importada tem que passar na alfândega. Só se a gente esticar a alfândega. Mas como é que estica a alfândega? Ou estica a fronteira? Vamos criar uma figura de um terminal retroportuário alfandegado. Continua sendo o mesmo tratamento, mas ele está numa área atrás do porto. Isso
ensejou até a criação de um novo modelo de negócio, que é o TRA, né, o Terminal Retroportuário, o Porto Seco. Só que a Receita falou assim, só que tem um negócio, essa carga ela tem que ser fiscalizada. Não pode trazer contrabando, tem que pagar os impostos. Então, o container que sair daqui do cais tem que ser o mesmo que chegou lá, o lacre tem que ser o mesmo, o tempo da viagem tem que ser compatível com a distância, tem que ter um processo para controlar isso, e eu, infelizmente, não tenho a menor condição de fazer esse processo, então vai ficar travado assim mesmo. Aí a comunidade falou assim, e se nós fizermos o processo e te der de presente para você me controlar? Aí eu aceito. Então, como se fosse um condomínio, as empresas se juntaram, criaram um sistema e um processo. E como é que fizeram isso? Criaram uma associação chamada Abitrar para poder fazer este processo. Na época, era a Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários Alfandegados, que era quem estava interessado em fazer isso. Na hora de usar o sistema, o terminal que puxa a carga tem que usar o sistema, mas o terminal que entrega, Patrício, também tem que estar no mesmo sistema. E eu não posso vender o sistema, porque eu sou uma comunidade de usuários do próprio sistema, eu não posso vender para Santos Brasil. Então, só tem um jeito, vamos associar também os terminais operadores, que é quem carrega e descarrega. Então, vamos aproveitar a sigla, que é Abitrar, né? Só que em vez de ser dos terminais retroportuários alfandegados, vai ser dos terminais e recintos alfandegados, que é o atual nome da Abitrar. Esse sistema começou para valer mesmo lá por volta do ano 2000, 2002, deu uma série de filhotes e hoje são 12 sistemas comunitários que a Abitrar opera. Nós somos inovadores na questão da conferência remota por imagens, o fiscal não vai mais no cais, controle de carga perigosa, questão de segurança, a fiscalização tanto da Anvisa como do Vigiagro, como da própria Receita, mais uma série de outros sistemas, no total de 12. Né? Então, a Abitrar tem no DNA essa questão de tecnologia e inovação. E aí, Pavec, o que a gente faz, e você sempre está nos ajudando lá, para manter essa bandeira ou essa causa, nós realizamos todo ano um hackathon portuário aqui, onde a gente tenta colocar um desafio, um problema, para que seja resolvido num tempo recorde e aquilo depois provavelmente virá uma solução. Dificilmente na prática vira uma solução, mas é um momento que a gente consegue ver os principais talentos que conseguiriam resolver problemas portuários, e a gente tenta rodar a roda da inovação aqui no Porto de Santos, fazendo este hackathon. Mas isso é pouco ainda. A maior dificuldade nossa é fazer chegar no nosso hackathon ou na academia os problemas da vida real. E aí a gente todo dia estava refletindo por que é tão difícil extrair o problema que precisa de uma solução. Ou quem tem um problema, às vezes, não tem a cultura, ou não sabe que tem aquele problema. Ou às vezes ele fica até com medo de confessar que tem aquele problema, porque, de repente, o concorrente dele não tem, ele pode perder o cliente. Então, é muito complicado a gente saber isso. E com um processo estruturado igual esse que a gente está conversando aqui, de repente, a gente consegue fazer uma ponte efetiva, trazendo as necessidades das empresas para que seja tratada no nível da pesquisa científica, como nós estamos fazendo agora com um desses projetos aí, que é o PCS, o Port Community System. Eu vou parar essa primeira parte por aqui, Pavec, e vou deixar o resto para quando você fizer as perguntas, a gente avança mais, tá bom? Mas esse é o input inicial e mostra a participação da Abitrar nesse contexto, nesse ecossistema que é inovação, aproximação com a academia e tecnologia. Bacana. Bom, então, nesse momento eu convido o meu segundo convidado de hoje, do dia, que é o senhor Gustavo Páscoa. Páscoa ou Páscoa? Páscoa, igual o coelhinho. Páscoa. Igual o coelhinho. Igual o coelhinho. Bom, o Gustavo, ele é CEO da Mercosul Line, né, e Deputy General Manager da CMA-CGM, é formado em Administração de Empresas e executivo C-Level com carreira desenvolvida em gestão comercial e novos negócios, empresas nacionais e multinacionais, de grande porte no segmento de serviços globais e competitivos de logística e transporte de alta qualidade, tais como Maersk, Serva, Norsul, entre outras empresas. Bom, fique à vontade para as suas palavras iniciais, Gustavo. Obrigado, Roberto. Quero também aqui, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com um seleto grupo aqui de alunos
Eu fico muito satisfeito em poder compartilhar um pouco da experiência e compartilhar um pouco das melhores práticas que a gente vem vendo, vem acompanhando durante esses mais de 28 anos que eu trabalho na área de logística. Também quero cumprimentar aqui os colegas painelistas. Espero de verdade poder contribuir aqui para direcionar esses estudantes aqui, mostrar caminhos aí alternativos que podem de fato fazer a diferença para eles individualmente e com certeza para o nosso país. Eu trouxe aqui rapidamente uma apresentação da Mercosul Line, do grupo CMA-CGM. Para quem não conhece, é uma empresa, a CMA-CGM é uma empresa francesa, familiar, de origem familiar, que continua sendo administrada pela família Sade, uma família tradicional francesa. Hoje o nosso CEO e chairman, que é o senhor Rodolfo Sade, a nossa base, nosso head office fica em Marseille, que é uma cidade portuária bem tradicional na França. Para quem não viu, recentemente tem um filme francês, inclusive, mas está nos cinemas aqui, que é o Conde de Monte Cristo, que passa-se originalmente na cidade de Marseille, bem interessante. O grupo CMA-CGM é composto de várias empresas. Nas empresas de navegação que vocês conhecem aqui, a CMA-CGM, que opera aqui em todos os portos aqui da América do Sul, América Latina, no mundo inteiro, aqui no Porto de Santos não diferente. A Mercosul Line, que é a empresa que eu estou dirigindo hoje, é a empresa de cabotagem. Para quem não sabe, cabotagem é aquela navegação que acontece apenas na costa do país, né? Então, o Brasil tem uma costa aqui de mais de 8.000 quilômetros, que a gente brinca e chama carinhosamente de BR do mar, né? Que é a rodovia que já está pronta para navegar, não precisa fazer nada, só colocar o navio ali e navegar. Gostaria que fosse bem simples, assim como eu acabei de escrever. Tem outras empresas de navegação também de cabotagem que operam na Ásia e na Europa, que é a ANL, a PL, a CNC. Atividades portuárias, nós temos a CMA Terminals e a Terminal Link. A CMA Terminals aqui no Brasil, até recentemente, tem a operação do Porto de Fortaleza. E, recentemente, nós estamos num processo, na verdade, de aquisição aqui do Terminal Santos Brasil, que ainda precisa passar aí por aprovação aí dos órgãos competentes, no caso ANTAC e CAD. Tem a empresa de logística intermodal, que é a CEVA, algumas outras na Europa, acabou de adquirir também a Bolloré, que era uma empresa francesa multinacional também, com atuação global, e a CMA-CGM Air Cargo, que também é uma empresa de carga aérea. E, por último, a CMA Ships, que é a empresa que gerencia e faz toda a parte de gestão náutica das embarcações da CMA-CGM. Aqui um pouco do grupo, dos indicadores, um número interessante aqui, que hoje a CMA-CGM opera 600 navios no mundo. São navios, 100% deles navios de containers. No entanto, a gente também tem algumas empresas que operam navios de veículos, navios de passageiros também, principalmente na França. Um pouquinho da Mercosul Line, né? Nós somos uma empresa, como eu disse, uma empresa brasileira de navegação. A navegação de cabotagem é uma navegação exclusivamente para empresas brasileiras, somente empresas brasileiras podem operar aqui na costa brasileira. Então, nós temos 6 embarcações hoje que operam sobre bandeira brasileira, com tripulação brasileira, que estão aqui operando em 6 portos. Nós temos 3 serviços correntes aqui, em 12 portos, desculpa, 6 navios, e mais de 1.000, consigo ler daqui, cidades atendidas. A gente atende, na verdade, o Brasil inteiro através da multimodalidade, né? Porque como a cabotagem ela é um modal que visa você fazer a distribuição de produtos dentro do território nacional, conectando ou não com o longo curso, importação e exportação. O nosso principal, eu não gosto de chamar de competidor, mas a principal modalidade do Brasil é o caminhão, é com ele que nós temos que competir no sentido de tirar do ponto A para o ponto B. Então, a multimodalidade, a utilização de vários modais associados à cabotagem é, de fato, também a nossa atividade principal. E aqui mostra um pouco disso, de todo o processo, desde a origem até o destino, passando aqui por navegação, logística, multimodalidade, tecnologia de informação, e aí você tem uma série aí de subprodutos que a gente acaba tendo que também prover
para os nossos clientes para poder exercer a nossa atividade. Aqui os nossos serviços, como eu disse, a gente atende aqui a costa brasileira e nós também temos um serviço que atende o Rio Prata aqui, o Mar del Plata, que atende a Argentina e o Uruguai também, conectando evidentemente com o Brasil. E por que disso? Porque até recentemente a gente tinha um acordo bilateral com o Mercosul, onde esse trecho também era considerado cabotagem. Então, somente empresas brasileiras também, ou argentinas no caso, poderiam fazer. Isso caiu alguns anos atrás, mas a gente continua fazendo esse serviço, conectando os nossos países aqui, irmãos. Para quem quiser saber um pouco mais, nós temos aqui o website, e eu fico à disposição também para, com o decorrer aqui do nosso painel, responder as perguntas que vocês possam vir a ter. Obrigado, Roberto. Muito legal. Bom, agora eu vou então chamar o André Porto aqui, apresentar o nosso Head de Inovação da Wilson Sons. O André, ele é economista e mestre em finanças pelo IBMEC, com mais de 15 anos de experiência, análise e avaliação de empresas e novos negócios. Ele é cofundador de uma fintech, né, que teve um êxito de sucesso, e hoje lidera a área de inovação e corporate venture do grupo Wilson Sons, conduzindo o programa de inovação, os investimentos em startups e o hub de inovação do Cubo Marítimo e Portuário, em parceria com o Cubo Itaú. Bom, bem-vindo, André, obrigado por ter vindo aqui. Suas palavras iniciais aí para esse painel. Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui com vocês, um público que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Em geral a gente fala para empreendedores, fala para o público corporativo, então é muito bacana estar com um público de estudantes também. E também é uma alegria estar ao lado aqui dos painelistas que estão com a gente, reencontrar o Angelino de algumas coisas aí que a gente já fez junto. E também o Marcelo e o Gustavo. Obrigado, Pavec e a Autoridade Portuária de Santos pelo convite. Bom, a Wilson Sons é uma empresa, um grupo de 9 empresas, na verdade, que opera nessa área portuária e marítima. Então, os maiores negócios são as 2 frotas de embarcações de apoio que a empresa tem e também 2 terminais de container. Então, para vocês entenderem, quando um navio do tamanho, né, de um CMA-CGM, um navio de longo curso de container chega no porto, ele não consegue atracar ou estacionar sozinho. Ele precisa, por exemplo, de rebocadores para ajudar ele a atracar. Então, uma das empresas da Wilson é uma frota de rebocadores portuários que são utilizados para isso. Para vocês terem uma ideia, recentemente, acho que vocês viram aquele navio em Baltimore, nos Estados Unidos, que bateu numa ponte. Alguém viu isso, não? Viram? A cabeça diz que sim. Se tivesse um rebocador da Wilson Sons ajudando aquele navio, não tinha batido na ponte. Então, é mais uma ilustração aí do que a Wilson faz, além dos terminais de container, que são esses espaços dentro do porto. Aqui em Santos tem alguns, para que os containers possam ser tirados do navio e colocados para dentro, ou o contrário. O container chega até o porto e a Wilson Sons e outros operadores portuários colocam para dentro do navio para esse container sair. Então é isso que a gente faz. Então são um negócio bastante específico, são coisas que são feitas, um setor onde as coisas são feitas há séculos da mesma forma. Então, a minha função como Head de Inovação é trazer tecnologia para dentro dos negócios do grupo, ou seja, a gente operar de maneira diferente, ou operar utilizando tecnologias, utilizando ferramentas diferentes, para fazer isso que a gente já faz há 186 anos, que é a idade que a companhia tem. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, grosso modo o que a gente faz lá é levantar os desafios de negócio. Então, exemplo, uma frota de rebocador, que tipo de desafio essa frota tem? Que tipo de dificuldade, de problema o pessoal tem na operação? Então, a gente busca isso com as unidades e traz para um ecossistema de inovação. Então, a gente é uma espécie de elo entre as operações, entre as áreas comerciais e outros departamentos das unidades de negócio,
e os empreendedores, e o ecossistema que a gente chama de ecossistema de inovação, que são os empreendedores, que é a academia, que são empresas de consultoria nessa área de inovação, que têm as soluções. Então, a gente faz essa ponte entre o chão da empresa, vamos dizer assim, e esse ecossistema para encontrar soluções. Então, a gente roda um programa de inovação aberta já há 4 anos, em que a gente faz esse match de soluções e ajuda na aplicação de tecnologias nos negócios, e a gente vem gerando aí alguns milhões de VPL para a empresa já nesse período. O que é VPL? VPL é retorno de investimento, né? Você investe, por exemplo, numa solução de uma startup, contrata ela, e essa startup aplica uma solução tecnológica na unidade da Wilson, que traz um retorno, ou seja, os ganhos de custo que eu tenho ali, ou o ganho de eficiência, ou até novas receitas que eu consigo fazer por conta daquela solução tecnológica, isso retorna com saldo positivo em geral. Obviamente que tem solução que não traz nada, que traz prejuízo, né? São coisas de risco mais alto, mas no global, né, das soluções que a gente traz, a gente tem feito retorno financeiro e também retorno em sustentabilidade, em menos emissões, retorno também em segurança dos nossos funcionários que estão operando e também de toda a comunidade portuária que opera em torno de um navio ou de uma operação logística. Então, grosso modo, é isso que a gente faz. A gente também tem alguns investimentos em startups, ou seja, a empresa coloca dinheiro para ser sócia de empresas de tecnologia, para estar muito perto dessa empresa e, em geral, essas empresas têm uma sinergia, que a gente chama de sinergia, com uma empresa grande como a Wilson, ou seja, ela tem soluções que, aplicadas na empresa, geram resultados positivos, e também a empresa que investe, ela ajuda muito a alavancar aquela empresa de tecnologia, aquela startup, por conta da sua expertise, dos negócios que ela tem, onde é possível testar novas soluções tecnológicas, e também pela abertura de portas que a empresa pode dar para a startup. Então, a gente tem alguns investimentos, um aqui no Brasil, outros fora do Brasil, em tech companies e startups também. Uma terceira frente de inovação que a gente faz é o Hub. Então, a gente fundou, junto com o Cubo Itaú, um Hub de inovação do setor marítimo portuário, que se propõe a trabalhar em toda a América Latina, trazendo as startups, as tech companies, trazendo também a academia, trazendo parceiros de fora, ou seja, hubs de inovação, ou empresas, ou portos que trabalham com a mesma coisa que a gente em outros países, como o Porto de Valência, ou o Porto de Hamburgo, que estão com a gente hoje. Enfim, a gente criou ali todo um ecossistema setorial para falar de inovação, para trocar ideias e para gerar negócios nessa área. Então, são essas 3 coisas que a gente faz. A empresa vem sendo reconhecida, né, durante esse período de trabalho. A gente vem ganhando como melhor empresa mais inovadora já há 3 anos pelo 100 Open, né, que é o maior prêmio que tem nessa área, por conta dessas 3 frentes aí de atuação que a gente tem. Muitos desafios pela frente, obviamente, nessa área. A gente vai falar um pouco mais, mas conecta muito com a academia e tem que conectar mais, né? Acho que é a discussão aqui hoje. Obrigado de novo, Pavec. Bacana. E aí a gente vai para o nosso último convidado, que é o Dr. Marcelo Patrício. Marcelo Patrício, ele é gerente executivo de operações na Santos Brasil. Para vocês que são de fora, Santos Brasil é o maior terminal aqui do Porto de Santos. É graduado em engenharia elétrica, com mestrado em sistemas logísticos de transporte pela USP e doutorado em planejamento portuário também pela Poli-USP. Possui MBA internacional em comércio exterior pela Unimes, em parceria com a EA. Realizou vários cursos no exterior, por exemplo, no Porto de Antuérpia. Tem mais de 24 anos aí, de experiência no setor portuário, onde atuou em diversas funções, desde elas no Terminal da Libra, onde inclusive foi premiado por inovações. Trabalhou na Brasil Terminal Portuário, onde gerenciou projetos da área de planejamento, qualidade. Foi gerente geral de operações no Porto do Açu e atualmente é gerente executivo do Tecom da Santos Brasil. Esse segundo vice-presidente da Sopesp.
Além disso, tem vasta experiência acadêmica, né, atuando como coordenador e docentes em diversas instituições de ensino. Patrício, fica à vontade para as suas palavras iniciais. Obrigado, Pavec. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Aos demais painelistas aí, né, boa tarde. Obrigado por estar dividindo conosco esse espaço. Queria agradecer também ao Kanashiro, Caio, esse grupo de gestão hoje da Autoridade Portuária, que tem uma visão bastante inovadora nessa relação academia e empresa, né? Que é uma relação interessante e, às vezes, conflitante, né? Eu tive alguns professores na faculdade que diziam, não tem que ter nada de empresa aqui dentro, a gente tem que se concentrar naquilo que tem que estar aqui para aprender. Pesquisa operacional, cálculo, porque depois, quando você for trabalhar, você não vai ter tempo para ver o que você vê aqui. E tinha aqueles outros professores que tinham aquela ânsia, que era também dos alunos, né, dos discentes, de o que faz dentro da empresa, o que eu vou fazer com a aplicação de teoria de filas, aonde eu aplico série de Fourier, né? Ficava essa coisa, uns achavam que não, outros achavam que sim. Então, trazer isso à tona hoje para essa discussão é bem interessante, porque empresas, né, e eu vou falar um pouco do terminal de containers, e eu trouxe depois uma apresentação sobre algumas gamas de problemas existentes já e muito presentes na literatura internacional. Um terminal de containers, e falando pela Santos Brasil, a Santos Brasil hoje é uma empresa de capital aberto, né? Nós temos hoje 77 mil sócios, 77 mil CNPJ, CPFs têm ações na empresa. Recentemente, a parte de um fundo de investimento, que era o Grupo Opportunity, foi comprado pela CMA-CGM, como o Gustavo colocou aqui, né, e está no processo agora de ANTAC e CAD de fechamento. Ainda está nesse processo, né, então a gente está acompanhando isso. Nós somos hoje 8 terminais na costa, temos 8 contratos, nós somos a empresa que mais tem contrato de arrendamento com o governo. Nós temos o TECOM, que é o maior deles, né, que é uma área de 610 mil metros quadrados. Ao lado tem o TEV, que é o terminal de veículos, com mais de 186 mil. Temos o TECOM Vila do Conde, temos lá um terminal de contêineres de carga geral. Temos em Bituba, em Santa Catarina, também um terminal de contêineres de carga geral. Temos 2 CLIAs aqui em Santos, né, um CLIA Santos e o CLIA Guarujá. São 2 terminais que são associados, são terminais retroportuários, são recintos alfandegados. Nós somos responsáveis pela operação inland, inbounded, da Mercedes-Benz. Então, é um grupo bastante grande. Temos também o terminal Itaqui, no Maranhão, de líquidos. Então, é um grupo hoje com cerca de 4 mil funcionários e com uma área bastante grande de armazenagem, de berço. O TECOM Santos é responsável por 42% hoje de toda a movimentação de container do Porto de Santos. Do Brasil, todas as unidades da Santos Brasil Participações, ela responde por 16% de todos os containers movimentados no país. É muita coisa, né? Então, é uma estrutura bastante grande e os problemas também são bastante grandes, né? A sofisticação que exige hoje uma operação marítima, que é essa integração navio, armador, terminal, clientes, exportadores, importadores, transportadores, né? Um terminal ele é composto de 3 subsistemas, cais, pátio e gate. Cada um desses 3 subsistemas estão interligados e cada um tem um perfil, cada um tem uma gama de problemas, uma gama de propriedades, de atributos individuais. O cais é um negócio onde começa tudo, né? A partir da chegada do navio, se abre gate, deadlines, mas ali nós estamos falando de 15, 20 players no mercado, sendo que meia dúzia deles tem 60% do mercado. Quando você vai para o pátio de um terminal de containers, nós estamos falando de, por exemplo, hoje eu tenho no meu sistema 9 mil CPF CNPJs cadastrados. Clientes. Aí, no caso, eu estou falando de CMA-CGM, estou falando de Mercosul, de Maersk, MSC, Hapag-Lloyd. Quando você vai para o pátio, 9 mil, você está falando de BASF, JBS, Bayer, você está falando da pessoa física que é exportadora, tem 9 mil que eu tenho tabelado. E quando você vai para o gate, eu tenho hoje 210 mil motoristas cadastrados de biometria. O número de transportadoras não tem fim. O número de motorista autônomo não tem fim. Então, imagine esses 3 subsistemas, num sistema só, rodando com toda a sofisticação que que cada cadeia de abastecimento precisa. A cadeia de abastecimento de frios, da proteína animal, é uma, tem suas características. A da automotiva é outra. A do algodão, a terceira. A do café é uma quarta. Então, a sofisticação que exige hoje um terminal de containers
E aí, quando a gente fala de sistema, não estou falando de Excel, estou falando de algoritmos sofisticados, algoritmo genético, estou falando de programação em Python, né, machine learning, inteligência artificial aplicada a fundo. Né? Então, o processo de sofisticação e digitalização do terminal ele é complexo hoje. Os problemas envolvidos são complexos. Né? Como é que você consegue casar todos esses tempos e casar todas essas necessidades? Então, um pouco do que a gente vai estar vendo de problemas aqui com vocês hoje. Tá? Bacana. Bom, para iniciar as perguntas, eu queria perguntar ao meu querido amigo Angelino Caputo. Bom, considerando aí que a Abitra vem apoiando, aí, recentemente foi nosso primeiro case de sucesso aí de uma associação, né, de um grupo empresarial, apontar linhas de pesquisa para que pudessem ser fomentadas, tudo, né, que é o caso do PCS. Eu queria te fazer primeiro 2 questões sobre esse tema. Primeiro, qual é a expectativa hoje da Abitra com relação a essa pesquisa do PCS? Isso é importante porque a gente tem uma das pesquisadoras está sentada ali, né, então já dá uma cobrada aí. E a segundo ponto, né, como é que esse avanço do PCS, como você pensa que ele pode, de alguma forma, transformar a integração dos recintos alfandegados com o restante da cadeia logística? Tá? Essa é a minha primeira pergunta. Boa pergunta. Gastar 2 minutos só para dizer o que é PCS, que talvez a galera aí não saiba. Né? A coisa mais comum que tem na atividade empresarial é um monte de sistema do governo para controlar o empresário. Isso é a coisa... Receita para cobrar os impostos, autoridade portuária para cobrar as tarifas, para ver se está cumprindo as cláusulas dos contratos. Então, isso é um pacote de sistemas que existe. Outra família de sistemas que existe são os sistemas próprios da própria empresa. O Marcelo Patrício deu ali uma aula sobre como é que a Santos Brasil tem lá toys, sistemas super sofisticados, resolve o problema in-house, da casa dele. Só que existe uma necessidade no Porto, porque o Porto é uma comunidade que tem alto nível de interação. Por exemplo, quando o nosso amigo rebocador aqui da Wilson Sons, do André, vai lá ajudar o navio chamou ele. Então, embora a Wilson Sons tenha o melhor sistema para rebocador do mundo e o cara do navio tem o melhor sistema e o cara da praticagem que está lá ajudando também tem, como é que é a conversa entre esses atores na hora que eles precisam trocar informações? Então é um sistema comunitário que não tem nenhum objetivo de ser prestação de contas para o governo. É uma comunidade que precisa trocar informações de forma segura, rápida, automatizada, para que a máquina como um todo funcione. Não adianta nada cada um ter o melhor sistema, mas as diversas interações serem por sinal de fumaça, por WhatsApp, por ligação. Então o Port Community System ele entra nesta janela, certo? O que é o Port Community System lá na parte física? Pode ser um ERP, pode ser um pacote de APIs com Web Service, pode ser um Enterprise Service Bus, pode ser qualquer coisa que faça interação. Não é a dificuldade achar o sistema tecnológico. O difícil é fazer essa comunidade se entender. Qual é o modelo de governança? Quem é que manda, quem é que prioriza, quem que paga, como é que rateia, como é que se organiza isso? Os maiores portos do mundo já têm lá estabilizados os seus Port Community System há mais de 35 anos. Rotterdam, Hamburgo, Antuérpia. Aqui no Brasil isso é uma novidade. A primeira vez que eu ouvi falar isso aqui foi em 2017. E de lá para cá foi feito um projeto que acabou engarranchando em alguma gaveta, em algum lugar, por falta de comunicação, por falta de patrocínio institucional. E agora... Eu sou entusiasta desse projeto, conheço ele desde o primeiro dia que falaram, lá em 2017, mas eu não tenho a força suficiente para fazer ele andar. Eu preciso de ter a comunidade toda colaborando. É um projeto colaborativo. Quando o Pavec me propôs, vamos fazer o PCS no âmbito da pesquisa científica, mobilizando alguém que pode fomentar, você vai, cara, nota 10. Então, qual é a minha expectativa? Primeiro é que o projeto ande. Não adianta a gente ter um país com um monte de empresa hiper eficiente dentro da casa, igual é a Santos Brasil, não perde para nenhuma empresa operadora de contêiner no mundo, mas a comunidade é desintegrada ou não é otimizada. Então, o porto não é otimizado porque não tem a comunidade. Então, a minha expectativa é, primeiro, a partir do momento que está na pesquisa acadêmica, Pavec,
o nível de estudo, de sofisticação, de entendimento pode ser detalhado no nível mais micro possível. A pessoa pode aprofundar e detalhar e tirar o máximo dessa oportunidade. Mas o principal é que o projeto viabilize, que ele antes, que a gente saia com uma proposta, comunidade, é isso aqui, estão aqui as alternativas, tal, e a gente só tem que adotar ele e fazer esse projeto andar. Então, por isso que a Arbitrar, que congrega uma série de empresas que são atores desta comunidade, são os terminais e os recintos alfandegados, né? Mas tem outros atores, eu já citei aqui, o navio, o rebocador, o armador, o amarrador, a autoridade portuária, a marinha, o suprimento de bordo. Tem uma série de atores da comunidade que precisam estar integrados. O papel do Port Community System é isso. Então, acho que nós temos uma excelente oportunidade. Cadê a pesquisadora lá? Para a gente fazer uma solução e entregar. A gente está aqui de mão beijada, com o patrocínio, com a bolsa da autoridade portuária, quer dizer, de grátis. Né? Vamos fazer isso aí andar e a gente está bastante otimista que vai dar certo e pode contar com a gente também para ajudar a explicar os detalhes, a vida real, como é que é, o chão de fábrica, né? Para que o projeto realmente seja aplicado. Não, bacana. Até porque, né, a Santos Brasil faz parte da Arbitra e a CMA comprou a Santos Brasil, né? Só falta o Wilson fazer parte também, né? Tudo o mesmo negócio. Eles aqui, eram, né? aquele tem um EAD aqui no Santo André, mas eles acabaram saindo, né? É, mas só falta... podemos voltar. Bom, indo para o André, considerando, cara, que a Wilson ela tem, de fato, aí, investimentos robustos na parte de inovação, né? De fato, a gente não tem como negar o quanto a Wilson ela se destaca nesse setor, no quesito inovação. O que a universidade, de alguma forma, ela precisaria fazer para ela entrar nesse radar, né? Eu sei que a Wilson ela investe muito em startup, né? Ela de fato ela apoia diversas startups a se desenvolver, a criar novas soluções. Mas o que as universidades elas precisariam fazer para entrar nesse radar de interesse da Wilson Sons para que ela também pudesse investir em pesquisa científica, por assim dizer? Você tem algumas empresas que são mais intensivas em P&D, né? Pega, por exemplo, uma empresa que é mais estruturante, tipo a Vale ou a Suzano. Em geral, empresas desse tamanho investem muito em P&D, tem uma ligação muito grande com as universidades, porque ela desenvolve produtos novos, ela tem muito interesse, vamos dizer assim, parte das atividades principais dela, desenvolver e operar produtos em uma certa cadeia. O caso da Wilson Sons não é esse, né? Acho que outras empresas aqui junto com a gente também é o mesmo caso. A Wilson é um operador logístico, então ela não cria produto nenhum, vamos dizer assim. Ela move coisas, move cargas. Esse é o objetivo da companhia. Então, é uma companhia que está um pouco mais longe naturalmente da academia. Embora, pelo processo de inovação, a gente já tem alguns dos desafios sendo resolvidos pela Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, no terminal de container de Rio Grande. Então, como que funcionaria para a gente aproximar um pouco mais a academia da Wilson Sons? Então, uma empresa como a gente, o que a gente precisa? A gente precisa que resolvam problemas e estamos dispostos a pagar por isso. Então, vou dar um exemplo. Tem um processo, foi comentado aqui sobre a cadeia de frio. O que é a cadeia de frio? Né? Um frango, por exemplo, uma exportação de frango, que o Brasil é muito forte. Ele precisa ir num container que a gente chama de container reefer, né? Que é um container que tem uma instalação elétrica que resfria ali, tipo um ar-condicionado, porque senão o frango chega estragado, a fruta chega estragada lá na Europa, por exemplo. O processo de gestão, quando esse container está dentro do terminal, é minha responsabilidade. E aí eu preciso monitorar a temperatura, eu preciso ver se está tudo bem, eu preciso plugar esse container numa tomada. E a gente tinha o desafio de fazer essa gestão, muito manual, etc. Uma solução foi dada pela Federal do Rio Grande do Sul. A gente lança o desafio e o pessoal lá tem uma proximidade e estão tentando resolver parte desse problema. Muitos poucos dos desafios que a gente lança hoje, e isso é publicado na internet, via o ecossistema, etc.,
a gente recebe algum tipo de solução ou vontade de resolver das academias, vamos dizer assim, das universidades. E a gente sabe que tem gente, tem tecnologia para isso. Então, acho que o primeiro ponto mais simples possível é a gente conectar os desafios de inovação das empresas com a academia de fato. Então, já teve, por exemplo, na USP, e a gente não conseguiu, infelizmente, fazer esse ano, mas tem lá a Semana da Engenharia Naval, que é mais próximo aqui do que a gente faz. Da gente ir lá falar dos nossos desafios, né? A gente abriu os desafios para os professores, por exemplo, da USP, mas ainda não chegamos nos alunos. Então, acho que essa é uma via meio óbvia da gente ter solução. E aí, se a universidade tem solução e tem formas de vender essa solução, e esse é o segundo ponto, a gente consegue adquirir, vamos dizer assim, contratar formas de vender. As universidades, principalmente as públicas, têm uma dificuldade, né, em termos de, não necessariamente uma burocracia, mas ter realmente dispositivos legais que uma empresa grande, com todo o compliance, a regulação que tem, conseguir contratar uma universidade, um professor, um pesquisador para aplicar uma solução direta. Tem mecanismo para isso, mas não é amplamente utilizado, e a gente precisava de mais facilidade, mais fluidez nessa relação. Esse é um outro ponto. Um terceiro ponto que eu acho o mais importante de todos é que a gente dificilmente vai conseguir fugir do fato de que a grande maioria das soluções que a gente contrata vem de outras empresas. Podem ser empresas pequenas, podem ser empresas individuais, mas é um CNPJ ali do outro lado. Então, o que tem que acontecer para a gente contratar soluções, para a gente desenvolver junto com a academia, que tornaria tudo muito mais fácil? São os alunos, os pesquisadores, os professores empreenderem. Ou seja, criarem empreendimentos, criarem empresas, criarem produtos, criarem soluções inovadoras, tecnologias, e vir para o mercado para oferecer. Isso facilitaria, vamos dizer assim, 100%, dificuldades hoje que a gente tem, e a gente vê essa matriz empreendedora crescendo, mas ainda tímida, né? Então a gente acha que o empreendedorismo tem que ser mais bem trabalhado, para despertar nos alunos que têm esse perfil, e criar os meios para que os alunos consigam empreender. Aí eu acho que tem... estando nesse meio, observo duas coisas que seriam bem interessantes, que ajudariam muito a criar esses empreendimentos, ou seja, essas startups, as empresas de tecnologia, ou empresas prestadoras de serviço, empresas de consultoria, enfim, qualquer empreendimento que for ter valor no mercado. Um primeiro ponto é trabalhar isso nos currículos, né? Então, são poucas hoje as universidades, os cursos que têm no currículo algo realmente efetivo de empreendedorismo, aproximando, por exemplo, com o Sebrae e outras instituições que vão dar o caminho das pedras para que o aluno, o pesquisador, o aluno de pós-graduação principalmente, vá olhar e falar: ok, é simples empreender, não é tanto risco assim, não é um bicho de 7 cabeças, eu vou abrir uma empresa porque eu tenho uma ideia boa, eu acredito nela, e obviamente, né, com sócios e etc., criar esses empreendimentos. Não é difícil empreender hoje no Brasil, isso foi muito simplificado nos últimos anos, mas a gente ainda vê poucas empresas, principalmente no nosso setor, saindo das universidades. Um exemplo é uma empresa que a gente investiu recentemente, que se chama Argonáutica. São 4 doutores da USP de engenharia naval que saíram da universidade, criaram os produtos, as tecnologias deles dentro da universidade e criaram uma empresa. Tiveram esse pioneirismo, né, um tempo atrás, de criar uma empresa ao invés de continuar na pesquisa, arranjar uma bolsa, começar a dar aula na universidade, embora fossem alunos de destaque, né? Criaram uma empresa, foram para o mercado e chamaram a atenção de uma empresa como a Wilson, que investiu. Hoje a gente tem 30%, né, grosso modo, uma participação minoritária dessa empresa, e a gente trabalha junto, criando novas soluções, o que é muito, muito legal de ver. Então,
um pessoal da USP que hoje trabalha junto e faz parte do grupo, por assim dizer, do conglomerado da Wilson Sons. Um último ponto que eu acho muito interessante para a gente facilitar esses empreendimentos saírem da universidade é a comunicação dos alunos de business com os alunos técnicos, vamos dizer assim, que é uma coisa que lá fora acontece de maneira mais fluida. As universidades têm essa comunicação. Por quê? Porque para você criar uma startup, por exemplo, hoje, uma empresa de tecnologia num modelo escalável, você precisa basicamente de 3 pessoas, de 3 ações principais. Uma é a pessoa de tecnologia, né? Você quer criar uma tecnologia, você precisa de um CTO, você precisa de tecnologia para fazer isso. 2, você precisa de alguém que tem tino de negócio, que sabe tocar negócio, que entende administração de empresas, que sabe o que fazer com a parte financeira, com a parte estratégica e etc. E 3, você precisa de alguém que conhece aquele setor, que conhece aquele business, conhece aquele negócio. Então, se você não tem uma dessas coisas, por exemplo, dificilmente a gente vai fazer um investimento, ou, na minha humilde opinião, dificilmente essa empresa vai prosperar, esse empreendimento vai prosperar no mercado. Como que você faz isso dentro das universidades? Ou se você tem uma turma de business, por exemplo, em universidades aqui de Santos mesmo, de São Paulo, é uma turma boa, que vai sair para trabalhar em banco, vai sair para trabalhar em empresas grandes e que não estão empreendendo em tecnologia. E você tem a turma técnica que vai sair de uma engenharia, que vai sair de um curso mais voltado para a tecnologia. Essas 2 pessoas não estão se falando. Não tem uma dinâmica na universidade, enfim, muito poucas têm isso para você criar esses sócios. Então, você tem um cara de business, você tem o cara de tecnologia, você tem o cara técnico que vem de uma naval, por exemplo, de uma oceanografia, você poderia criar um empreendimento já equilibrado com pessoas assim. Isso eu vejo acontecer muito pouco. Então, são caminhos aí que eu vejo para melhorar a fluência dessas soluções vindo da academia para uma empresa como a nossa. Legal, bacana. Bom, agora indo por esse lado aqui, meus colegas painelistas, Gustavo, olhando aí de um ponto de vista de um CEO, de alguém, de um alto executivo, né? Como é que você consegue pensar, né? Como é que a gente consegue alinhar as expectativas, né, de prazos e resultados entre o ritmo acadêmico das pesquisas, né, que a gente sabe que a academia tem seu próprio ritmo, tem a sua própria burocracia, tem seu jeito de fazer as coisas, com as necessidades que muitas vezes são mais urgentes do mercado, né? Como é que você acha que a gente consegue compatibilizar isso, pelo seu ponto de vista? Eu acho que os colegas aí, tanto o André quanto o Angelino, mencionaram vários pontos importantes aqui. Eu vou enfatizá-los aqui em alguns momentos. Mas eu vejo como o principal desafio, eu acho que parte primeiro desse entendimento da diferença da academia, do ritmo da academia, como você bem disse, com o ritmo das companhias. As empresas têm objetivos claros. Elas querem resolver os seus problemas, melhorar os seus processos, otimizar os seus custos, ela quer criar diferenciais competitivos dentro dos seus mercados. E eu até vou mencionar aqui, o Clayton colocou, que eu achei muito interessante na palestra anterior, falando que o pesquisador ele tem o objetivo que começa no estudo, que ele resumiu, que eu achei interessante, que é o estuda e publica, né? Eu desafiaria aqui a todos os estudantes, a todos as pessoas escutando o nosso debate aqui hoje e mencionando um pouco o que o André falou, de incluir a questão do aplica, do empreendedorismo. Que você, de fato, não simplesmente, puxa, publiquei um papel, um paper, consegui, passei, peguei o meu doutorado, a minha graduação. Não se limite a isso, vá adiante, né? Então, do lado da universidade, esse alinhamento, né, de expectativas e trazer um pouco mais para a ação, né, ou a execução, a aplicabilidade mesmo dessas pesquisas, eu acho que é extremamente importante. Do lado das empresas, o que eu vejo, e aqui tem 2 grandes empresas que têm vários exemplos aí de como elas fazem isso muito bem, a CMA não diferente, que é abrir porta para a universidade. Né, e que não é fácil, tá, gente? Você abrir porta significa que você tem que dedicar tempo a explicar, a mostrar, mostrar os problemas identificados e dar o entendimento para a universidade poder mapear e identificar outros problemas. Então, eu acho que é um trabalho bilateral, né, de as empresas serem mais abertas,
e mais disponíveis e investir tempo, porque, de novo, o tempo em qualquer negócio ele é dinheiro, e as universidades entenderem que precisam ter metas claras, objetivos e a aplicabilidade e execução dessas pesquisas, eu acho que também é bastante importante. Eu vejo também que existe uma tendência da gente achar que as empresas, e eu escutei algumas vezes aqui, elas têm medo de abrir essas informações porque questões concorrenciais, etc. Eu posso dizer de antemão que é parcialmente verdade isso, tá? A gente não tem medo, né? O que a gente quer é de fato ter a certeza de que aquilo que a gente abrir e aquilo que a gente colocar disponível, no caso aqui específico para as universidades, isso se reverta de alguma maneira para a companhia. E isso, de maneira alguma, a gente tem vários exemplos aí de cooperação dentro do segmento, no caso da CMA e da Mercosul de navegação, que a gente compartilha essas informações, essas pesquisas, essas tecnologias, essas melhores práticas com as empresas concorrentes, né? Tem muitos exemplos disso, porque você ganha mais massa crítica ou porque você ganha escalabilidade. Então, eu acho que esses elementos eles são extremamente importantes. Eu acho que nós estamos evoluindo como sociedade, acho que já vejo muitos aqui mesmo nesse painel, muitos exemplos dessa proximidade maior, dessa abertura maior, desse entendimento, essa cooperação e essa comunicação maior, mas eu acho que ainda é muito embrionário, ainda é muito pequeno para o tamanho e o potencial que a gente tem dentro do nosso país. Eu acho que quanto mais esse tipo de conversa a gente tem, esse tipo de debate, o entendimento mútuo dos objetivos traçados e que a gente consiga fazer uma congruência desses objetivos para um mesmo local, eu acho que vai fazer com que a gente evolua mais, crie mais tecnologias, sejamos mais inovativos. E, novamente, eu coloco aqui o desafio e gostaria de deixar uma semente a todos. Não pensem só na pesquisa acabando na publicação. Entendam e empreendam, né? O André bem colocou, acho que o nosso país evoluiu muito, é muito mais fácil você empreender hoje. Então pensem nisso quando vocês estiverem aí engajados nas suas pesquisas, engajados nos seus estudos, de como eu trago isso para aplicabilidade. Por que não empreender num país com tanta oportunidade como é o nosso país? Não, muito bacana, muito bacana. Bom, indo agora o Patrício. O Patrício tem minha admiração porque o Patrício ele não é só um líder de um grande terminal aqui no Porto Santos, mas também é doutor, né? Alguém que tem um papel de destaque na universidade. E aí, considerando, Patrício, que você, né, conseguiu ter essas duas grandes qualificações aí no mundo profissional, é acadêmico ao mesmo tempo que tem uma liderança, como é que você consegue, como é que você avalia o papel da pesquisa acadêmica no desenvolvimento de soluções para os desafios enfrentados pelos terminais portuários e essencialmente, quais temas você avalia que seriam de maior interesse aí, que deveriam receber maior atenção por parte de um terminal portuário de containers, que é no seu caso? Bom, eu só queria antes mais completar a fala do Gustavo, exemplo colaborativo que a gente teve recentemente, a simulação que foi feita no TPN, no Tanque de Provas Numéricas da USP, foram 3 terminais de containers se juntaram e fizeram a simulação para o navio 366, né, o comprimento, o LOA, né, o length overall do navio, para saber como esse navio se comportaria, os efeitos hidrodinâmicos do navio nos que estão atracados. Foi um processo colaborativo onde houve a divisão de dados de atracação e que muitos desses dados são públicos. Muitos desses são públicos, não tem nenhum segredo industrial nisso, né? E, obviamente, pode-se fazer também, ó, dentro de uma empresa que tem todo o seu controle de compliance, como foi citado pelo André, se faz MOUs, né, uma parte, alguns acordos relacionados a esses dados. Então, é possível, sim, né? Um outro exemplo, o André falou da Argonáutica, que desenvolveu um negócio bem interessante, que é o calado dinâmico. Eu estou nesse negócio há 28 anos e eu sempre me orientei pela tábua de maré, aquela que a Marinha publica e a gente ficava, todo dia chega, né, com a régua no cais ali, media e olhava a maré às 7 horas da manhã, é tanto, a maré de cisígena, né, maré de... olhava esse negócio numa tábua de maré, mas era fixa, para a gente aquilo era... A Argonáutica, que são colegas da USP, lá do Departamento Naval, eles desenvolveram um calado dinâmico, verificaram que a maré ela se comporta, mas ela não se comporta mais da mesma forma. A tábua de maré antiga de Santos, muitas apresentavam maré negativa, de 60 centímetros. Né? Historicamente, Santos variou de menos 60
até 1,6 m de maré, de pré-mar e baixa-mar e pré-mar. A maré baixa e a maré alta. Isso vem mudando, até por causa das questões de aquecimento global, tem alguma coisa que está impactando. Algo está acontecendo com o clima, é inegável. Né? Hoje, dificilmente você tem maré negativa em Santos. Tem sido muito difícil ter maré negativa. E a maré de 1,6 já bateu 1,8, já bateu 2 metros. Projetos de cais já estão sendo feitos com uma medida acima do normal. A própria BTP ela não está mais na cota do córrego Alegre do Porto. Né? Ela está numa cota 1 metro, 1,5 metro acima da cota normal. Então, isso está acontecendo globalmente. Grandes operadores globais já têm estabelecido cotas maiores de cais. Então, vejam como tem muitos exemplos de coisas que agregam valor às empresas. Esse trabalho da Argonáutica, que hoje é parceira com a Wilson Sons, ela agrega muito valor. Porque tem manobra que você fala, não dá para entrar, mas a praticagem fala, não, tem mais 20 centímetros de água, aqui o navio entra. Mesma coisa a gente fez com uma outra startup, um exemplo, a I4Sim. Eles têm um sistema de controle climático, de análise climática. Mas não é como o aplicativo aqui do WhatsApp, aqui do nosso, vai chover hoje, 50% de chance de chover. Não, ele diz o seguinte, vai ter onda de tantos metros, a vacância da onda é tanto, tudo aquilo que impacta a manobra do navio, ele me reporta. E nós linkamos essa startup ao nosso sistema de planejamento de berço. Com isso, a gente consegue auxiliar os armadores e falar, olha, corre, porque pode fechar a barra. Dada essa condição de vento e onda, né, Santos tem estabelecido regras de atracação. Né? Onda acima de 1,5 m na área de fundeio, não se manobra. Vento, escala Belfort acima de 7, não se manobra. Tem navio de 303 para cima, tem que ter estofo de maré. Então, tem uma série de condições para cada berço. E recentemente isso foi revisado, a autoridade portuária, essa nova gestão é uma regra da década de 70, e eles trouxeram isso recentemente, refizeram toda essa estrutura, dando maior condição de manobrabilidade dos navios em Santos. Então, essa I4Sim está ligada ao nosso berth management, ao nosso sistema de gerenciamento de berço, e ela indica isso. Até também liga para o armador e fala, olha, nem corre, porque não vai entrar. Vem slow streaming, vem economizando combustível. Né? Então, tem uma gama de oportunidades. Então, isso que agrega valor, e essa I4Sim está conosco continuamente melhorando o sistema deles. Nasceu com uma proposta bacana, os caras empreenderam, lançaram esse... Então, aí hoje já com vários terminais no Brasil e obviamente, customizando em cada porto uma situação para aquele sistema. Então, como foi muito feliz, né, a colocação do Gustavo e eu sou professor, fiz doutorado na USP e tinha esse negócio de buscar a publicação journal nível A. Era a nossa busca. Por que parar aí? Eu acho que essa semente, esse desafio, publicou, legal. Agora faz rodar de fato aquilo que você colocou. E com chance até de você conseguir evoluir aquilo, você criar a partir da tua pesquisa, pode ter certeza que novos braços de pesquisa vão surgir. Tá? Daquele que você, quando implementar, porque terminar uma máquina de moer gente. Todo dia aparece um problema, todo dia uma nova sofisticação, todo dia uma nova necessidade. Então, tem muito espaço. E aí eu trouxe uma gama de problemas tradicionais, como foi a pergunta do Pavec sobre problemas, não sei se conseguiu... Tem a apresentação publicar aí dele? Do Marcelo Patrício? Não tem? Não tem problema. Ali tinha Consegue dar uma olhadinha? O Pavec é uma série, só um descritivo de problemas clássicos que tem em operação de terminais. Então ele começa desde o lado mar, lado terra, o que é estratégico, o que é tático, e ali ele traz, eu coloquei uma lista do que tem escrito internacionalmente. Tem muita coisa escrita. Agora, quanto disso é aplicável? Daí a gente volta na questão do Gustavo. Quanto daquilo é aplicável? Aplicação de algoritmo genético em transportes de AGV no Porto de Hamburgo. Legal, aplicou. Qual o resultado daquilo? Né? Então, muita coisa está a pesquisa pela pesquisa. Né? E uma pesquisa acadêmica, ela tem que ter duas coisas. E aí entra a empresa. Né? Ela tem que ter rigor. E a academia ela é muito boa nisso. Mas tem que ter relevância. Né? Os 2 R's que eu costumo brincar, no período que eu dava aula, eu falo, tem que ter rigor, mas tem que ter relevância. É importante o rigor, mas para nós, da área empresarial, é mais importante a relevância.
E uma coisa é certa, o time da academia com o time da empresa nunca casa. Muita coisa de problema que aparece é para ontem. Né? Já estamos 3 meses atrasados já. Né? Eu preciso... E aí o tempo de maturação disso, porque eu tenho que seguir a metodologia, o rigor, para depois publicar, não dá, não casa. Isso é importante que a academia entenda. O tempo da academia, ele é defasado demais da empresa. Essa sofisticação que a gente fala de digitalização de empresa, é cada dia um negócio novo. Cada dia tem uma oportunidade nova, mas é para ontem. E muitas coisas têm um tempo de durabilidade curta. Ela vai durar 2 anos, 1 ano, e depois eu vou ter que evoluir com aquilo, vou ter que alterar aquilo. Então, essa questão dos problemas, você tem gamas de problemas de filas, tradicionalíssimos, tem muita literatura. E tem muito problema de fila em porto. Tem fila no gate, tem fila de navio, não falta problema de fila. Problema de estoque, de armazenagem. Tem vários estudos de algoritmo da melhor forma de poder maximizar o uso do pátio. Né? Porque terminal de container, não é botar uma caixinha em cima da outra e está tudo certo. Põe pela cor, põe pelo nome do armador, não. Tem uma série de regras que os algoritmos trabalham. Por exemplo, a primeira é navio viagem. Né? Primeiro tem uma categoria antes, exportação, importação, transbordo, cabotagem. Você tem um segundo nível, navio viagem. Para que navio viagem aquilo vai? Você tem um terceiro nível, tamanho do container, 20 ou 40. Não dá pra, diferente do navio que você põe 2 de 20 embaixo e 1 de 40 em cima, em pátio você não faz isso não. Tá? Você não faz esse tipo de ação. Você tem que separar por tipo de container, reefer, dry, como também citou ali, o reefer vai para um lugar específico, o imã vai para um lugar específico. Acabou, né? 4 níveis? Não acabou. Você tem que separar, tem mais um nível de separação, classe de peso. Cada armador tem uma classe de peso diferente. Então tem armador que para navio ele tem para container de 40 4 classes de peso, até de 7 toneladas, de 7 a 12, de 12 a 20, de 20 a 25 e de acima de 25. Mas isso vale para um armador, não vale para o outro. Então também tem que fazer essa separação. Tem por instrução especial. Underdeck, tem carga que obrigatoriamente tem que ir no porão, tem carga que obrigatoriamente tem que ir no convés, tem armador que quer que vá no convés, a automotiva quer tudo no convés para que rapidamente ela possa se descarregar primeiro e dar... Então tem hoje uma sofisticação para nível de cadeia que você tem que poder estar associando. Então a gama de problemas, ela é gigantesca. Né? Depois o Pavec dá um jeito de circular isso para vocês, eu coloquei todas essas essas classes... Está caçando aí tua apresentação aí, estão caçando... Curtindo 3, 4 slides só mostrando essa gama de estudos que tem. E quando você pensa numa nova área, acho que tem 2 áreas muito importantes que vai aparecer também oportunidades ímpares entre academia e empresa. É a automação, por N razões, né? Desde a evolução dos equipamentos, que hoje não são mais equipamentos. Hoje, nós mesmos, na Santos Brasil, nós temos 8 RTGs, são transtantes, são equipamentos sobre pneus que trabalham no pátio remoto. Os operadores estão a 500 metros, estão no prédio onde eu trabalho, eles estão operando os equipamentos que estão no pátio. Distância. Tem 3 telas lá, pelas 3 telas eles se orientam. 17 câmeras, 60 sensores, estão operando à distância e não operam um equipamento. Eles podem chavear em até 3. Então ele fica alterando entre 3 equipamentos. Né? E agora a gente está desenvolvendo uma nova fase desse processo, que ele não vai mais locar e deslocar o mesmo container. Ele pode locar um container e sair para pegar outro. E aquele vai ser deslocado, vai ser colocado na pilha por outro operador. O sistema vai fazer essa distribuição. Imagina o que está por trás de algoritmo disso. Né? E de programação, Python. Né? Eu não consigo mais acompanhar. Eu parei no C++, eu não consigo mais programar uma linha em Python, em Machine Learning. Para mim ainda estou precisando me inteirar mais até disso. Mas a garotada lá, eles estão fazendo isso com bastante sucesso. Então, automação é uma área que vai trazer diferentes problemas para se tratar. A outra área é de sustentabilidade, principalmente essa área de descarbonização que a gente está falando, essa área de busca de soluções sustentáveis, ambientais de melhora para o terminal. É um mar de oportunidades entre academia e terminal. Está longe, isso não. Vou dar um exemplo, chegam agora no final do ano, 20 de dezembro, mas por volta de 20 de dezembro, nós vamos receber 30 veículos a gás. Vamos sair da plataforma diesel. Né?
Está disponibilizado a tua apresentação. Tá. Aqui está. Ali eu dividi em lado marítimo, pátio e landside. Gate, né? Como a gente falou logo no início. Cais, pátio e gate. E ali eu acabei distribuindo entre problemas de layout de berço, alocação de equipamentos sobre os navios, plano planejamento do storage, da estivagem do navio. Você tem a questão da programação de troca de equipamentos. Você tem toda uma parte de pátio, de tráfego, de gerenciamento, de transporte horizontal. Tem uma gama infinita. E quando você olha quem já escreveu sobre isso, ficou pequeno. Mas só sobre planejamento e atracação de navio tem tudo aquilo de abordagem já realizada. Então tem N's, uso de simulação, uso de CPLEX, uso de... Escolham. Ali tem outros ali de planejamento de berço, teoria de filas, metodologia de processo de estocástico, de processo... Tem N situações. Tudo aquilo que a gente vê de pesquisa operacional está fundamentado aí. Outros ali de alocação e preparação de berço, você tem simulação para contêineres de pátio, o que você usou. Então, tem todo um monte de metodologia já testada. E aí mais alguns ali também da parte de transferência cais-pátio, armazenagem, recebimento e entrega, tudo que já se escreveu sobre isso, tudo que já foi abordagem, tudo que já foi testado. Então, não faltam problemas. Nessa lista depois a gente dá um jeito de fornecer a todos, e vocês conseguem olhar todos os autores que ali estão. Eu destaco muito, eu gosto muito do Ivo Sain, que hoje é um cara que empreendeu e abriu a TBA, que é uma empresa de simulação e de estudo de layout, de terminal, de estudo de capacidade, empresa holandesa, ligada à Erasmus University. Tem um cara também muito bom, Hennessy, Lawrence Hennessy, um americano que hoje está... Ele está na Suécia, uma faculdade na Suécia, fazendo também estudos de simulação e de automação de terminais. Então, tem uma gama infinita de problemas a ser tratado. A gente só precisa acertar rigor e relevância, alguma coisa que agregue valor, e o time disso. E como a gente colocou, a parte de dados, é possível disponibilizar. Assim, muita coisa já é pública. O que a gente precisa fazer é colocar robô para buscar isso, se extrai, monta uma big data desse negócio, e você consegue... desenvolver a simulação hoje com Python, em cima disso, facilmente. Então, não falta desafio, pessoal. Bacana. Bom, a gente já conseguiu passar pela primeira rodada de perguntas, né? E aí, até antes de conta do tempo e antes da gente avançar para uma segunda rodada, eu quero abrir para o público que está participando a oportunidade de fazer perguntas, né? Em especial os nossos visitantes aí do interior, aí, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar ao pessoal da ETEC. Tá? Aproveitar esse momento, acho que tem uma pergunta lá no fundo, lá. Por favor, com vontade. Boa tarde, sou o Diogo Freitas Soares, faço automação industrial no primeiro AMS da ETEC Tereza Nunes, do Arthur Alvim. A minha primeira pergunta seria, além das dificuldades apresentadas pelos senhores, quais outras dificuldades o Porto de Santos enfrenta? E a minha outra pergunta seria, quais seriam as orientações que os senhores oferecem para nós, como CEO, diretor, executivos e gerente de grandes empresas? Acho que a primeira pergunta com relação ao Porto Santos, acho que o Patrício ele pode responder, e a segunda, acho que todos convidados aqui ele pode dar uma palhinha também. Vamos lá. Falando sobre os problemas, esses problemas estão bem endereçados hoje, tá? O presidente da autoridade portuária ontem na associação comercial, ele fez uma exposição muito interessante e do que ele vem falando dos projetos que estão em andamento, né? Você tem a questão de acesso, e seja o acesso aquaviário ou o acesso terrestre, precisa de contínuo investimento, né? Dragagem é um processo que está acontecendo, vai haver a derrocagem das pedras ali na região do trecho 3, ali trecho 3, trecho 4, tem uma série de pedras que vão ser derrocadas, o processo de dragagem
de manutenção permanece, e já se fala no projeto, e aí o pessoal do Autoridade Portuária também pode colocar, vai ter editais para dragagem de 16 metros. Por que é tão importante dragar? Né? Para cada metro que um navio afunda, um navio de 303 metros, ele amplia sua capacidade de cerca de 700 teus. Teus é a unidade equivalente de 20 pés, é a unidade de um contêiner de 6 metros, aquele contêiner de 20 pés, o menor, 6 metros. Então, para cada metro que um navio afunda, né, depende do seu tamanho, um navio de 303, 336 metros, a gente está falando de 700 teus a mais, tá? Com peso médio de 12 toneladas cada teus. Então, isso, você imagina, multiplica pelo número de manobras semanais que tem no porto, por mês, por ano, quanto isso dá de capacidade, né? Isso permite que se traga navios cada vez maiores, que os navios no mundo, hoje nós já falamos de navio de 24 mil teus lá fora, esses navios acabam havendo um cascateamento dos outros navios menores, né? O navio de 4 substitui de 22, substitui de 18, substitui de 14, e isso é cascateado. Hoje em Santos, você tem navios hoje já de 366 metros de loa, você tem navios, por exemplo, como os navios Latamax da CMA-CGM, são navios de 52 metros de boca por 336, que leva 14 mil teus. Já está presente no país isso, né? Mas, sim, exige-se essa questão da dragagem de mar, né? Essa questão de aquaviária. Sim, e são eles, falando que a gente falou de sustentabilidade, esses navios são Power GNL, são navios hoje já abastecidos por GNL. Você tem a questão de acesso terrestre. Porto de Santos recebe por dia, o Kanashiro está aqui, não vai me deixar mentir sozinho, de 15 a 20 mil caminhões por dia. A pista da Anchieta Imigrantes é a mesma, né, apesar da duplicação que ocorreu, a duplicação ocorreu já faz 15 anos ou mais. Né, então, como é que vai suportar isso, esse acesso? Tem a questão, e aí eu não gosto da palavra competição, mas eu gosto da palavra integração de modais. A cabotagem tem que se integrar ao rodoviário, que tem que se integrar a cabotagem, que tem que se integrar a ferrovia. A ferrovia é outro ponto que em Santos começa a ter um crescimento. A FIPS, que é a Ferrovia Interna do Porto de Santos, está fazendo ampliação de todos esses ramais, de toda a sua malha interna. Então, isso também deve dar um aumento de capacidade. A pera ferroviária, que vai ser feita ali na região onde é a região de Outeirinhos do Porto de Santos, onde fica a Marimex, ela vai sofrer alterações ali, né, com o deslocamento da Marimex para uma outra área. Essa região de Outeirinhos dessa nova pera vai aumentar a capacidade ferroviária ali da região do corredor de exportação, onde você tem empresas como a ADM, Caramuru, Tester, mais da Bung, em mais de 20 milhões. Então, 20 milhões de toneladas passam para a ferrovia, saem, podem ter chance de ter oportunidade de sair do rodoviário. Então, não tem uma bala de prata para resolver o problema de infraestrutura de Santos, né? Você tem acesso rodoviário, acesso marítimo, você tem essa remodelação ferroviária que já está ocorrendo no porto, emprego de tecnologia, como, por exemplo, o VTMSI, que também é outro projeto da Autoridade Portuária de Santos hoje, capitaneada pelo comandante Carlos Madden, que está parada há muito tempo e essa gestão está retomando esse processo. E com isso você também pode ter ganhos na atracação de navios, uma troca mais rápida, né, entre uma atracação e outra. Isso é ganho de capacidade, isso é ganho de capacidade na veia, com berço, utilização de berço mais efetiva, né? Não, o desafio não falta no porto, né? Não falta. E o que é mais bacana com relação aos desafios é todas as matérias, né? Se você quiser ser biólogo, você vai encontrar desafio. Se você quiser ser economista, vai encontrar desafio, engenheiro. E aí, quanto à segunda pergunta dele, né, que eu acho que é de interesse desses jovens aqui, né, o que eles precisam fazer para que alcance, né, a posição que vocês estão alcançando hoje, né, que detém hoje. Qual seria aí dicas valorosas para esses jovens que estão no ensino médio técnico, estão lutando aí, que estão na dúvida do que vão ser, né? O que vocês orientariam esses jovens aí que têm a oportunidade de estar aqui com vocês hoje? Bom, acho que a primeira é você ser curioso. Vai atrás da informação, seja resiliente, não se deixe abalar pelas primeiras portas na cara que você receberem, porque vão receber muitas, mas seja resiliente, seja curioso, vá atrás. Eu acho que um grande aprendizado na minha carreira profissional foi nunca me deixar abalar pelo não. O não sempre foi algo que me estimulou a ir atrás e tentar fazer mais e fazer diferente. Parece um pouco clichê, mas eu vejo que existe hoje muitas pessoas, muitos jovens principalmente, que
que se abalam muito fácil com o não, né? Recebe o primeiro não, já fala, então tá bom, vou deixar para lá. Não existe um não definitivo, né? Eu costumo brincar que o impossível ele não existe, ele só demora um pouco mais para ser realizado. Então, minha contribuição aqui para vocês é mantenha a curiosidade, seja resiliente e tenha um objetivo claro na sua carreira ou na sua projeção de carreira. Eu só queria aqui, eu acho que tem um tema, eu vou ser bem rápido aqui para dar oportunidade dos outros falarem, mas aqui eu elenquei alguns problemas, eu acho que o Patrício colocou aqui muitos problemas de eficiência e custos operacionais, aqui sustentabilidade falou bastante também, eu acho que tem um tema muito importante que é a mudança climática. A gente tem um evento que acontece todo ano na região norte, né, que é em Manaus, que é a baixa do rio Amazonas. Para quem não sabe, a navegação de cabotagem ela entra pelo rio Amazonas até Manaus, então a gente passa por um período de estiagem muito forte. Esse é o segundo ano consecutivo com recorde histórico de baixa do rio. Esse ano nós colocamos um pier flutuante numa região antes da onde de fato tem a restrição de entrada para o calado do navio e estamos fazendo ainda uma transferência dos containers do navio para a balsa. Então a questão de sustentabilidade, a questão de mudanças climáticas é um tema extremamente relevante. Falar um pouco também para os estudantes aí do direito, né? Marcos regulatórios e burocracia, estudar como aprimorar esses marcos regulatórios, né? Simplificar processos burocráticos. São temas de pesquisas que eu acho que carecem aqui o nosso país, né? Nós somos um país, por natureza, muito burocrático. Então, uma oportunidade grande aí para os estudantes aí na área de direito. Né? A parte de infraestrutura, o Patrício também falou bastante, inovação e tecnologia. Uma área que eu acho que é extremamente relevante para a navegação, mas para o Brasil de uma maneira, para a economia brasileira de uma maneira geral, que é a capacitação de força de trabalho. A gente na navegação de cabotagem sofre todos os dias com a falta de formação técnica. Né? Nós não temos tripulação para tripular os nossos navios aqui, os navios brasileiros. Né? Então, uma oportunidade grande aí para trazer inovação, para trazer pesquisa, para olhar com um olhar diferente, trazer academia para essa discussão. Né? Como formar mais, como formar melhor, como reduzir o tempo de formação, como estimular esses profissionais a entrarem nessa área de trabalho. Então, alguns temas que eu acho que são extremamente relevantes e podem aí dar aí um amplo leque aí de oportunidades, porque problemas com certeza não faltam em todos esses temas aí que eu coloquei para vocês. Imagina. Tem uma pergunta aqui do... Tem mais perguntas aqui dos alunos? A gente já vai conversar com o professor. Perfeito, então. Por favor. Tem um aluno aqui que veio de longe e quer fazer uma pergunta. Claro. Boa tarde, eu me chamo Gabriel, estudo na Escola Agrícola Edson Galvão e estou cursando o primeiro ano de desenvolvimento de sistema. E minha dúvida queria saber da opinião do Patrício, o porquê a nova geração de programadores se interessarem na área portuária, o porquê possa interessar. Bom, primeiro parabéns pela pergunta, Gabriel. Tudo que é automação, tem programação por trás. A automação ela exige algumas coisas. Primeiro, a eletrificação. Se automatizar alguma coisa, tem que ser elétrico. É a melhor coisa. Dá para fazer diesel? Dá, mas é complicado. Tem que eletrificar. O que está por trás na parte de controle lógico programável dos equipamentos, o que está de link, né, dessa integração entre a máquina e o software que controla o terminal, o sistema de gerenciamento de terminal, tem muito nível de programação. Então, hoje, até eu estava brincando outro dia que meu filho, né, que vai ser engenheiro de prompt, né, vai buscar entender disso, porque talvez essa busca, né, ela é fundamental. Tem muito nível de programação. O nível de programação é muito pesado. Como eu falei, a gente está até agora trabalhando um nível 2 de automação dos nossos RTGs automatizados. Eles são remoto, mas hoje o operador ele loca e ele mesmo desloca. O nível próximo ele loca, mas necessariamente não vai ser ele que vai deslocar o próximo movimento. Uma vez que ele locou, o equipamento está fazendo o movimento. Quem vai deslocar é um outro, porque ele vai ser alocado para um outro serviço. Então, esse scheduling, né, essa programação de eventos ocorrendo, tem um nível de programação muito rebuscado, muito sofisticado.
Digitalização é outro item muito forte em toda empresa. A gente está buscando digitalizar absolutamente tudo. Tudo que você pode imaginar. É acesso biométrico, acesso por facial, a questão de troca eletrônica de dados, robôs na operação, fazendo verificação em sistemas. É outro nível muito... Eu tenho dezenas de robôs trabalhando no terminal fazendo essas verificações de sistema do governo. Se a Receita Federal, por exemplo, não se descarga, se ela fez alguma atualização, se algum container foi bloqueado, para que, ao achar isso, ele automaticamente atualize as nossas bases de dados, né? Soma-se a isso toda a questão ainda de software relacionado à parte de digitalização, automação. Tinha mais um que eu tinha pensado aqui, fugiu agora. Por exemplo, o uso de inteligência artificial. Hoje, o terminal nosso, nós temos 814 câmeras espalhadas pelo terminal. Câmera baseada no plano de segurança nosso, de SPS Code, do terminal e controle de acesso. Hoje, 15% dessas câmeras já tem inteligência artificial. Para quê? Para evitar todo falso positivo. Então, por exemplo, se uma pessoa subir no muro do terminal, ele vai dizer é uma pessoa. Se for um gato, ele vai dizer esquece, é um gato. Uma sombra de uma árvore, ele vai dizer é uma sombra de uma árvore. Então, essa parte não tem mais como fugir. Eu tenho hoje na empresa 70 programadores, muitos dos quais nem trabalham aqui. Eu tenho programador em Fortaleza. De lá ele acessa o sistema e faz a programação que tem que fazer. Então, não tem outro caminho. Você está na área certa, é inclusive a área que eu estou indicando para o meu garoto. Eu tenho um filho talvez quase da sua idade, um pouco mais novo. Para se concentrar nisso, eu não vejo outro caminho senão embarcar cada vez mais tecnologia em virtude da sofisticação das que as operações estão exigindo. Tem mais aqui, estudantes? Tá bom. Tem muitos, hein? Se preparem. Boa tarde, eu me chamo Lucas e vim de Itapetininga e estudo na ETEC Edson Galvão. E meu curso é Meio Ambiente. Eu gostaria de perguntar para todos vocês sobre a questão da poluição da água. Enquanto a gente passeava pelo porto, vimos muitos plásticos. E queria saber se existem projetos viáveis para vocês e se podia juntar a população e os estudantes. Em questão também a qualidade da água, a cor dela também, porque notamos placas que ela é imprópria para banho. Quer tentar responder, sim, Marcelo? Bom, vamos lá. A cor da água tem um pouco também a ver com a questão da areia, do fundo, né, do canal. Vou dar um exemplo dessa questão de plástico que você colocou. Hoje a Santos Brasil ela tem um projeto com a família Schumann, inclusive, de educação ambiental na questão de plástico que a família Schumann tem feito em viagens ao redor do mundo, né, no Voice of the Ocean, né, no Voz do Oceano. Então, é um dos programas ambientais nossos. Monitoramento de água, aquela que está presente ao redor do terminal, ela também é realizada. Nós fazemos análise da questão da água no canal, né, naquela parte que nos cabe, ali onde é a nossa operação. Nós fazemos programas de análise de água constante. Tá? Então, isso faz parte também do nosso dia a dia. Nós temos 20, 30 programas ambientais, dentro dos programas de ação de emergência, dentro de outros tantos programas que um terminal tem que fazer. Então, essa é uma preocupação. Nós temos também ações de voluntariados nossos da empresa, onde fazemos limpezas de praia, onde a sua maioria faz esse recolhimento. Nós temos programas internos da empresa de 5S de recolhimento. Nós temos sistemas de biodigestores da comida, desde a comida do refeitório é utilizada para a criação de material decomposto para a parte de plantações, né, da pessoa em volta que nós temos ali, que a gente consegue ainda também auxiliar de pequenas, aquela coisa domiciliar. Então, esse é uma preocupação, sim. A gente faz monitoramento da água, observando todos os princípios da CONAMA e toda a questão de legislação ambiental. E temos essas ações, a principal hoje é com a família Schumann, de educação ambiental, que a gente tem feito nas escolas do Guarujá, fizemos na escola do Guarujá, fizemos com funcionários nossos, com as famílias dos nossos funcionários, foram conhecer a embarcação da família Schumann, e é um processo que todas as empresas estão se aplicando, tá? Tem ações conjuntas até nossas que ocorrem entre os terminais. Tá? Tem mais uma pergunta aqui do pessoal de Itapetininga.
Depois só passar para a pergunta aqui para o professor Renato, tá? Boa tarde, meu nome é Otávio Demetrios Carante. Eu estou cursando o primeiro ano de desenvolvimento de sistemas na ETEC Professor Edson Galvão, de Itapetininga. Minha pergunta é se vocês acreditam que a inteligência artificial pode ser implementada em maquinários para tarefas simples, como, por exemplo, reposicionamento, ou se isso poderia gerar muitos problemas. Oi. Não só pode, como deve, como já está sendo, né? A implantação vamos dizer assim, a chegada da inteligência artificial é em toda a nossa sociedade. O que o pessoal ainda fica em dúvida é a inteligência artificial tomar uma decisão que pode, por exemplo, impactar botar em risco uma vida humana, uma coisa assim. Mas tarefas repetitivas e simples, cada vez, e que principalmente expõe o operador humano para risco, cada vez mais está sendo migrada para a inteligência artificial. Isso já é uma realidade aqui no posto, você pode ver vários casos aí, né? Então é um caminho, eu acho que irreversível. Por favor, professor Renato. Bom, primeiramente, parabéns aí pelo debate. Meu nome é Renato, sou professor da FATEC e, como bem colocado aí pelos senhores, quando a gente traz a questão de porto, há uma complexidade, principalmente nos projetos. Nós temos projetos de grande complexidade, de média e de complexidade menor. E aí eu coloco também uma pergunta para quem quiser responder. Os problemas existem, também existem empresas interessadas em resolver os problemas, principalmente as startups. A dificuldade para as pequenas empresas entrarem nas grandes empresas do porto é enorme. E eu falo com propriedade, né? Porque tenho uma startup e vejo isso na pele, o que eles passam para conseguir sequer apresentar a solução para as empresas. A autoridade portuária, ela tem dado um passo importante nisso, juntamente aí com o Senep, porque está absorvendo esses projetos, né, de universidades e começando a dar um pontapé inicial para isso. Mas como é que está esse cenário a nível de empresas? O que as empresas estão fazendo para aproximar? Porque já existe, por exemplo, na questão energética, já existe soluções para mudar aí a nossa matriz para eólica, para solar, mostrando testando cientificamente que vale a pena e que já tem produto testado até pelo IPT da USP já. Mas existe a dificuldade para entrar, porque se você não é uma VEG, uma grande empresa do setor energético, você não tem essa oportunidade. Então, eu queria ouvir a opinião do Caputo, do Marcelo Patrício, ou de quem quiser responder sobre isso. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Eu posso começar. Eu trabalho com isso, né? Meu objetivo na Wilson Sons é encontrar startups para aplicar soluções na empresa. Mas, de fato, existe, né, essa dificuldade. Por conta né, a linguagem da startup é diferente do mundo corporativo, os timings da startup são diferentes de um fornecedor normal, você não pode ter tanto prazo, você não pode ter tanta burocracia para contratar, então tem uma série de dificuldades que a empresa precisa tirar essa fricção. Então o modelo mais comum, que é o que a gente aplica lá na Wilson, é ter alguém especializado no meio do caminho para encontrar essas empresas ativamente, falar a língua delas, né? Alguém que já foi, por exemplo, um empreendedor, e conseguir fazer possível esse contrato, essa conversa. Então, você colocar hoje uma startup para falar direto com a minha área de manutenção do terminal de Rio Grande, que é um projeto que eu tenho hoje, e de Salvador. É muito difícil. Uma startup, por exemplo, israelense, para falar sobre isso com o pessoal aqui direto. Tendo alguém especializado no caminho, costuma funcionar melhor. Então, a dica que eu dou sempre para as empresas é: tenha alguém para fazer esse meio de campo, e isso tudo vai fluir, e as empresas vão ver que tem muito valor e vão começar a não só receber, aí buscar ativamente essas empresas. Bom, nosso tempo está esgotado, mas mais uma pergunta, tá? Sem problema. A última pergunta, tá bom? Boa tarde a todos. Prazer tê-los aqui. E fantástico a mesa. Eu gostaria de fazer a pergunta. Eu já perguntei isso lá em Manaus. Eu sou de Manaus, tá, Gustavo? Conheço
Mercosul já desde 2000. Desde a época do Mercosul Uruguai e Mercosul Argentina. A questão aqui do Porto de Santos, a questão da drenagem, da dragagem. Como é que se resolve? Se draga, joga para o mar e volta de novo. Como que você tem resolvido isso aí? A questão da dragagem. Eu vou fazer a pergunta para a mesa. A dragagem aqui, a gente é um porto de estuário, a gente não é um porto de águas profundas, natural. Então tem 2 sistemas que assoreiam o canal. Estou falando porque eu já fui presidente do porto, né? Na entrada do porto nós temos o próprio regime das marés, do mar e das ressacas que jogam areia na entrada. Então você tem que tirar ali, porque isso é natural, não tem jeito. A profundidade natural do porto, quando o Brás Cubas chegou aqui com o Martim Afonso de Souza, era 8 metros. Hoje é 15, um pouco mais de 15. Então é artificial essa. A natureza tenta voltar para os 8 metros. E a gente tenta manter 15, só que agora a gente quer que seja 17. É exponencial. Quanto mais diferente da profundidade natural, mais você tem que intensificar, não é linear, o processo de dragagem. Então é uma questão a ser equacionada. Eu, particularmente, sou a favor da solução do meu amigo Aloysio ali. A gente tem que começar a pensar no porto offshore, no porto de águas profundas. Em vez de crescer para dentro, empurrar os grandes terminais lá para dentro do estuário, onde o assoreamento é maior, é 10 centímetros por mês, às vezes, pensar em construir grandes coisas aqui para fora, onde não precisa, que é profundo. Lá no fundo do estuário, o sistema que assoreia não é a areia, são os sedimentos que descem dos rios da serra, que trazem, em época de chuva, tudo traz sedimento mesmo. Então, isso é enxugar gelo. Existe um estudo do professor Alfredini, que você pode diminuir a necessidade, de 1976, que você pode diminuir construindo umas estruturas no fundo, na lateral do canal. Você acelera o fluxo da água e o sedimento, ao invés de ele depositar, ele vai cair lá na frente. Então você diminuiria a quantidade de dragagem. O professor Alfredini é aquele que, você tentar entender ele, né, é meio complicado. Então, às vezes, o pessoal até abandona, não quer nem ouvir, senão está muito técnico, né? Então, várias oportunidades foram perdidas. Mas existem alguns truques para diminuir a necessidade. Mas zerar a necessidade de dragagem num porto de estuário igual o Santos é impossível. Então, tem que fazer esse tipo de escolha. Bom, chegamos ao fim do nosso painel. Queria agradecer. Eu sei que tem mais perguntas aí, mas a gente tem uma agenda a ser cumprida. Eu queria agradecer, né, mostrar realmente a minha gratidão pela presença de cada um de vocês, né, que eu não tenho nem ideia do que vocês abriram mão para estar aqui hoje, mas tenho certeza que eram coisas importantes, reuniões, trabalhos, rotinas. Então isso só aumenta a minha gratidão aí por cada um de vocês. Né? O Caputo, você estava ontem? Onde que você está? Fortaleza, o Caputo veio até aqui só para prestigiar esse evento. Eu matei o dia de hoje lá no evento para prestigiar. Para prestigiar, então assim, então mostra assim, né, que o quanto o CENIT está conseguindo atrair a atenção, né, tanto das universidades, mas também do mercado, né, mostra essa força desse evento que está a cada ano crescendo. A gente está na nossa 2ª edição e agradecer de coração essa presença de vocês aqui. Realmente eu gostei demais do painel, aprendi bastante com essas autoridades aqui, né? E muito obrigado mesmo. E a todos, continuem aproveitando o nosso evento. Obrigada a todos. Agora nós vamos fazer uma rápida pausa de 20 minutos. Temos um coffee break. Lembrando, pessoal, que tem saída dos 2 lados. Então, o pessoal até de Itapetininga, se quiser, tem uma porta bem atrás. Tem coffee aqui, do outro lado também. Nós retornamos às 5 horas. Muito obrigada.